Olá. Mariana, a maior tragédia ambiental do Brasil, completou 3 anos em novembro. O rompimento de uma barragem da mineradora Samarco espalhou um mar de lama ao longo de 600 quilômetros entre Minas Gerais e Espírito Santo. 19 pessoas morreram e 500 mil foram atingidas de uma forma ou de outra. Cidades submersas e destruídas, centenas de famílias desalojadas, prejuízos ambientais, a economia da região destroçada. Na sequência do desastre ecológico, começou a luta pela reparação dos prejuízos. O primeiro acordo foi homologado ainda em maio de 2016 e previa valores e calendários para a recuperação ambiental e socioeconômica das cidades e das pessoas atingidas. Mas, passado todo esse tempo, o que de fato já foi recuperado? Que indenizações já foram pagas? Como está o socorro aos milhares de atingidos e o trabalho de recuperação? É o que vamos conversar hoje com o Procurador Federal Renato Rodrigues Vieira, da Casa Civil da Presidência da República, e o Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais, Dr. Onofre Alves Batista Júnior. Obrigado pela presença dos dois. É um prazer. A gente começa o programa mostrando uns infográficos aqui que dão a dimensão do que foi o maior desastre ambiental no Brasil, né? Nós temos algumas imagens aqui que mostram também o desastre Mariana. Olha aqui. 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem do Fundão, maior tragédia ambiental do Brasil, como eu já citei, 19 mortos, 500 mil pessoas afetadas, 300 famílias desalojadas. E a gente tem os efeitos que ela provocou também, 39,2 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro lançados no ambiente, contaminação dos rios Gualacho do Norte, Carmo e Doce, e a lama percorreu 663 quilômetros até o mar, e mesmo no mar ela ainda continuou fazendo aquele desastre todo. Bom, a gente sabe das consequências desse desastre para as pessoas e para o ambiente, né, para a economia local, e a gente gostaria de começar perguntando para o doutor Renato, como é que está o cumprimento desse acordo inicial do qual o senhor fez parte, inclusive? Bom, Silvio, antes de falar sobre o cumprimento, eu acho que é importante falar sobre as nossas expectativas em relação a esse acordo. Estamos diante, como você bem disse, do maior desastre da história do Brasil e não poderíamos, diante dessa calamidade de tal monta, pensar em soluções triviais, soluções ordinárias. Tínhamos que pensar em alternativas eficazes e que, ao mesmo tempo, fossem rápidas, céleres, sem ser apressadas. Então, o fato é que houve a necessidade de uma engenharia jurídica e política para a construção de uma solução que, de fato, atendesse às expectativas, não as nossas, mas a da população atingida e daqueles que estavam acompanhando o desastre. E aí, nesse sentido, entendemos que a via por meio da conciliação era a mais efetiva. E, de fato, e na nossa conversa nós vamos detalhar um pouco sobre isso, tem se mostrado a mais efetiva. Antes de mostrar um pouco dos resultados que nós já alcançamos no curso do cumprimento do nosso acordo, é importante ver os outros desastres que já aconteceram no Brasil, quais foram os resultados que as engenharias jurídicas construídas entregaram para solucionar a tragédia na vida pessoal e social causada por esses desastres. Aqui estamos diante do maior desastre da história do Brasil. Muito bem, mas tem outros também muito dramáticos. Para continuar no estado de Minas Gerais, foi em 1971, o desabamento do pavilhão da Gameleira. Morreram mais de 60 pessoas há quase meio século. Até hoje, as ações judiciais continuam em curso e as pessoas ainda desamparadas. Em 1984, também há bastante tempo, houve um incêndio na Vila Socó, em São Paulo. Relatos da época mostram que mais de 500 pessoas morreram. Até hoje brigam pela indenização. E mais recentemente, todos conhecemos o incêndio da Boate Kiss. 242 mortes em 2013. Até hoje, até o último levantamento que fizemos, 26 ações tinham sido julgadas, cíveis, de um universo de 252 ações ajuizadas. Era exatamente isso que nós não queríamos. Queriam evitar o litígio. Nós queríamos evitar a ineficiência. Nós queríamos evitar o estado de letargia. Nós queríamos evitar o desamparo da população atingida e o esquecimento da tragédia ambiental. Então, para isso, a variável tempo era fundamental. Era fundamental que agíssemos rápido para encontrar uma solução que viabilizasse
o imediato cumprimento das obrigações que viessem a ser estabelecidas. E aí, nesse sentido, estabelecemos um amplo programa de recuperação ambiental e socioeconômica, com a prioridade sempre para as pessoas. Então, todos os programas que atendessem às pessoas, que indenizassem as pessoas, que de alguma forma permitisse a recomposição do seu modo de vida profissional e pessoal, eram prioridades nesse programa. Então, essas premissas foram estabelecidas e o acordo foi celebrado, como vamos detalhar. E os resultados são absolutamente positivos. Não é uma lua de mel. Não. Em absoluto. Existem críticas e a isenção do poder público na execução desse acordo permite uma fiscalização, inclusive uma punição por parte do poder público em face das empresas que estão executando o acordo por meio da Fundação Renova. Então, mais importante do que o acompanhamento é a fiscalização e, eventualmente, a punição de malfeitos ou de atrasos no cumprimento desse acordo. Mas os resultados estão sendo muito positivos. Dentro do nosso cronograma de desembolso e de execução de investimento, são mais de 5 bilhões de reais nesses 2 anos e meio desde a celebração do acordo. Completamos agora 3 anos do desastre e 2 anos e meio, aproximadamente, da celebração do acordo, e são 5 bilhões de reais investidos, aplicados para os programas de recuperação ambiental. Esse dado financeiro reflete naturalmente na execução de medidas de indenização e de recuperação ambiental. O valor pouco importa. O que importa são as ações. E esse é o foco desde o início do nosso trabalho. Muitas vezes nós falamos em 5 bilhões de reais em 2 anos. Isso pode parecer etéreo. E o que isso significa? O orçamento anual empenhado do IBAMA, por exemplo, que cuida do Brasil inteiro, para as ações finalísticas, é de em torno de 130 milhões de reais por ano. Em 2 anos e meio, menos de 500 milhões de reais. Estamos falando de 5 bilhões de reais para 2 estados, para parte de 2 estados. Então, eu imagino que os resultados estão sendo positivos, mas sempre com reflexões críticas em relação ao que vem sendo executado, na medida em que vem sendo executado. É a tua visão também, doutor Onofre? O que nós sentimos desde o início das tratativas é que não é só no Brasil, em nenhum lugar do mundo o aparato jurídico é muito bem preparado para enfrentar tragédias de tal magnitude. Basta ver que quando nós começamos a estudar as alternativas, e nós tínhamos aí um mês, 15 dias para poder começar a estruturar, nós fomos com as equipes pesquisar o que aconteceu no episódio da British Petroleum nos Estados Unidos, no Golfo do México. E nós verificamos que lá, 4 anos depois, eles começaram a demarrar, já alavancar as ações. O que nós temos? Um aparato todo jurídico feito para discussão de direitos individuais, açõezinhas aqui, e era o medo que nós tínhamos, que deflagrassem milhares de ações, como de fato aconteceu. Só Valadares, com poucos dias, tinha mais de 10 mil ações deflagradas. Nós tínhamos ações contraditórias, por exemplo, numa comarca, alguém entra com uma ação civil pública pedindo para interromper a saída para o mar, para não contaminar o mar. Alguém na comarca anterior fala, está inundando Colatina, entra com uma ação para abrir a saída. Decisões conflitantes, cada uma de um jeito, tudo desarticulado. Isso gera um caos jurídico que torna o acidente judicial a segunda grande tragédia. Acaba fazendo com que nada seja resolvido e como a gente vê nos vários casos, como o Renato relatou, não é? Em desastres ambientais, por exemplo, no caso do Paraibuna, não é? Do Paraíba do Sul, sim, quando teve multas milionárias aplicadas, teve medidas ultra rígidas praticadas, resultado, a empresa quebrou, o dono sumiu, ninguém recebeu nada também, não é? E nós temos os modelos usados em Minas Gerais e no Brasil inteiro, que é o sequestro de valores de empresa. Por exemplo, chega
pede-se o sequestro de valores de empresa, faz aquela montanha de dinheiro, bota um servidor público para gerenciar a montanha de dinheiro, sem o menor preparo para aquilo, descapitaliza a empresa, com certeza quebra, gera um desemprego monstruoso. Então, nós tínhamos de equacionar as tragédias judiciais da montanha de ações, a possibilidade de gerar um desemprego em massa com aquilo, a descapitalização da empresa, ou seja, tornar perene essa geração, essa quebra de emprego e, pior, evitar o funcionamento de empresas que poderiam aportar recursos no trabalho de recuperação. Então, nós tínhamos que montar esse quebra-cabeça. E uma questão era fundamental. Nós tínhamos de fazer isso em 3 meses. Nós não tínhamos, no caso brasileiro, nós não temos 4 anos como aconteceu nos Estados Unidos. Nós temos de ter uma solução, embora não perfeita, factível. Não é? Qualquer solução demorada já não seria boa. Foi feito em 3 meses um acordo, traçado em 3 meses o acordo. 3 anos depois se discute esse acordo feito com 3 meses e creio eu que, salvo um detalhe ou outro, nada se altera, né? Os programas são todos mantidos, tudo que tinha de ser colocado está ali, não há limite para indenizações. Inicialmente se previa um limite de 20 bilhões, mas acabou sendo retirado no acordo. Esse corte precisa ser feito. Houve, 25 dias após o desastre, o ajuizamento de uma ação civil pública pela União e pelos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Essa foi a semente da cooperação interfederativa que depois gerou frutos. Absolutamente inédita, e que houve esse ajuizamento com laudos técnicos de todos os órgãos ambientais e sociais da União e dos estados e dos municípios. E nessa ação foi estabelecido um valor de 20 bilhões de reais, um pouco acima disso, como sendo aquele necessário para a recuperação ambiental. Então, nunca houve a previsão de um limite de 20 bilhões sequer na ação judicial. Mas, durante as tratativas, isso ficou ainda mais claro e é uma premissa do acordo, o não estabelecimento de qualquer limite de investimento. O limite é a indenização e a recuperação integral de todos os prejuízos causados pelo desastre. Custe o quanto custar. Então, estamos falando de 20 bilhões, 30 bilhões, 50 ou 100 bilhões? Não sei. O fato é que as empresas precisam cumprir os 42 programas estabelecidos e prestar contas ao poder público. Apenas quando o poder público der quitação é que consideraremos o acordo cumprido. Existem cláusulas com vigência de mais de 10 anos, com 15 anos, renovável por igual período. Tem um programa de acompanhamento da saúde da população atingida que faz uma retrospectiva dos 10 anos, principalmente para analisar questões epidemiológicas da população nos últimos 10 anos antes do acordo e o acompanhamento dos 10 anos após o acordo. Se identificar qualquer indício de surgimento de questões epidemiológicas na região, aquele programa é renovável por mais 10 anos e por outros 10 anos. Então, é um programa, é um acordo com execução perene, enquanto houver necessidade de melhoria da situação ambiental e social. Outra premissa do acordo é que o cenário precisa ser melhor do que aquele anterior a 5 de novembro de 2015. Havia mazelas sociais e ambientais na região antes do desastre. Claro. E o fato é que nós não podemos imaginar devolver para a sociedade um cenário ambiental e social tal qual existia antes do rompimento da barragem. Queremos devolver à sociedade, àquela região, num padrão da política pública. Então, as comunidades precisam ter saneamento básico, precisam ter postos de saúde, precisam ter escolas, precisam ter ruas calçadas, precisam ter um meio ambiente equilibrado, com água passível de atividades esportivas, de pesca. Então, é importante que nós devolvamos o meio ambiente e a situação da comunidade melhor do que aquela. Esse é o desafio e esse foi uma premissa do acordo. Pode falar, eu ia perguntar mais em cima de quais são os programas. Tem uma questãozinha técnica boba, mas simples, que é o seguinte: o acordo não tem limite para indenizações. Existem o que nós chamamos de compensações, seriam
contrapartidas ao sofrimento causado, melhorias, como o Renato coloca. Essas foram colocadas no acordo, algumas melhorias. Por exemplo, 500 milhões de financiamento para saneamento básico, porque as cidades jogam esgoto, às vezes não tratado, no rio, e isso acabava com o rio, isso arrebentava o rio. Então, para que fique melhor do que era antes, estações de tratamento vão ser construídas ou já estão sendo construídas, algumas já prontas, com esse dinheiro de compensação, que não afeta indenização. E o mais interessante é o seguinte, o acordo tem um ferrolho. Se atrasar o cumprimento dos programas, são aplicadas multas pesadas. E o valor dessas multas se transforma em mais compensações para melhoria do E é agregado a esse montante. Então, foi montado esse sistema com a criação de uma fundação especializada nessa questão. Essa fundação é financiada pelas empresas responsáveis pelo vazamento, né? Essa daí é o seguinte... A fundação, os gastos administrativos dela não interferem no acordo. É um problema das empresas causadoras do acidente. Não podem considerar esse dinheiro como nada. Esse dinheiro é aportado à fundação. Por que fundação? As soluções anteriores que usavam fundo geravam esse problema que eu dizia, descapitalizava a empresa, colocava uma estrutura que, sem a menor especialização, para tocar isso, contratava consultorias caríssimas, pessoas que não entendiam do assunto, iam pensar como fazer. Então, a ideia foi criar uma estrutura dedicada. Uma outra ideia que se usava antes era a possibilidade da própria empresa fazer. Ora, uma empresa especializada em mineração vai cuidar de recuperação ambiental. A gente sabe que essa poluição de objetivos ia causar um grave problema. Então, nós exigimos uma fundação sem fins lucrativos, especializada, com os melhores técnicos possíveis, para cuidar especificamente da questão. E as empresas aportam os recursos a ela, que ela desenvolve o trabalho, com um acompanhamento muito pesado, com um comitê interfederativo, com os órgãos públicos muito pesados para acompanhar e multar os eventuais atrasos que, como eu disse, se transformam em compensações. Se ela está atrasando, como existem já multas aplicadas, isso se reverte em dinheiro a ser compensado à sociedade. Silvio, é importante colorir os dois grandes méritos de inovação nesse acordo. O primeiro foi detalhado agora por Onofre, que é a engenharia jurídica de governança, de gestão e governança para a execução dessas cifras bilionárias em tão pouco tempo. Inclusive, só interrompendo, esse ineditismo motivou o lançamento desse livro que vocês estão fazendo, né? Sim. Já deixando claro que os direitos autorais são revertidos... São doados para compensação então também. Ninguém está ganhando dinheiro com isso exatamente, mas é importante... Pode continuar explicando? O objetivo, Silvio, o objetivo do livro é um pouco de perenizar a memória de construção dessa solução para que eventualmente possa ser aproveitado, tomara que não seja necessário, mas eventualmente seja aproveitado em outras situações de desastres dessa magnitude, ou menores, inclusive. Mas, como eu estava dizendo, a inovação buscada por meio desse acordo é na engenharia jurídica e administrativa para execução desse montante em tão pouco tempo. Não poderia se imaginar que o poder público fosse executar esses valores. Imagina a utilização das regras de licitação e a população estaria esperando até agora as primeiras indenizações. Da mesma forma, não se poderia, e o Onofre colocou muito bem, imaginar que as próprias mineradoras fizessem isso. Precisávamos de uma estrutura de gestão com a participação da sociedade. E como a sociedade participaria da estrutura de gestão das grandes empresas multinacionais mineradoras? Então, criamos um espaço financiado pelas mineradoras, com a participação da sociedade civil e das próprias empresas, com um corpo técnico independente para a execução desse acordo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo são as instâncias externas a essa fundação que foi criada. Aquela semente que eu falei de uma parceria interfederativa se refletiu
num comitê interfederativo criado pela União, pelos estados, pelos municípios envolvidos, para fiscalizar de maneira harmônica a execução desse acordo, com todos olhando para o mesmo lado, evitando naturais, esperadas, divergências pontuais. Então, ali, passamos para a fundação uma decisão de todos, evitando um conjunto de decisões individuais que atrasaria o processo. Então, essa é a primeira grande inovação, a engenharia construída. E a outra é a ousadia, infelizmente, temos que colocar dessa forma, de buscar uma solução efetiva, nova. Vivemos, cada vez mais, um ambiente na administração pública de administração do medo, onde é muito difícil inovar. O empoderamento, isso é muito saudável, dos órgãos de controle, faz com que o gestor público sinta-se, de alguma forma, receoso de inovar. Isso gera um conservadorismo e esse conservadorismo gera ineficiência. Então, a busca por soluções inovadoras é muitas vezes reprimida pelo cenário de administração do medo que a gente vive hoje. Essa é a grande ousadia, é em 116 dias celebrar o maior acordo da história do Brasil e 3 anos depois não terem sido apontadas críticas aos programas que foram estabelecidos. Essa talvez seja a grande contribuição retratada no livro, mas sobretudo na execução do acordo. E essa questão que o Renato coloca é muito importante. A grande segurança, porque as soluções são ousadas. Você faz comitê interveio, questionou-se, a Constituição admite que faça. A gente trabalhou no vácuo e com soluções inovadoras e elas são sempre arriscadas. É sempre mais fácil falar, não pode, aí que se dane, deixa para lá o problema. Então, tem soluções ousadas e a forma que nós usamos para garantir toda a lisura foi exatamente com a participação de todos os que quisessem. O tempo inteiro, órgãos do Ministério Público, Defensoria, todos convidados a todas as reuniões, ou seja, essa participação intensa de todos, não é? Que seria a grande garantia ou a grande segurança para que pudéssemos inovar em alguma coisa. Uma certeza nós temos. Indiscutivelmente, esse acordo é o maior grau de solução dado por uma tragédia ambiental de grande porte. No Brasil e no mundo. Isso não resta a menor dúvida de que é o que teve o maior grau. Você fala, é uma felicidade, um sucesso total? Claro que não. Por isso que nós prevemos multas e por isso que multas estão sendo aplicadas. Nós sabíamos das dificuldades? Claro. Hoje, um dia desse, por exemplo, estávamos levantando com a Fundação Renova, para cada pescador que estava lá, por exemplo, apareceu outro vindo de outro lugar para receber indenização. Aí o que acontece? A Fundação vai e agrava os requisitos de prova. Opa, você tem que provar que estava aqui para não ter o oportunista. O resultado é que na hora que ele agrava, o pobre coitado que estava lá, que teve os documentos levados pela lama, tem dificuldade para poder... O justo paga pelo pecador. Exatamente. Cria-se uma dificuldade que o poder público tem de estar presente nesse comitê interfederativo e hoje tem atingido no comitê interfederativo também, com direito de voz, exatamente para que o poder público continuamente pondere a atuação da Fundação para evitar que esses efeitos causem um curioso enrijecimento burocrático da Fundação, que é a privada, para poder atender essa questão. A gente vê com toda clareza por que o serviço público se torna altamente burocrático. Por essas dificuldades, mas nós não podemos deixar isso acontecer, nós que conhecemos a Mazelo, com a Fundação. Daí esse trabalho e esse tempero público-privado feito nessa Fundação. E Silvio, desde o início falamos que o nosso objetivo era garantir a centralidade do indivíduo na execução desse acordo. A pessoa é a mais importante. E trazer um dado apenas para refletir o que eu acabo de dizer. 3 comunidades foram absolutamente destruídas. Bento, Gesteira e Paracatu. Elas precisam ser reconstruídas. E a reconstrução passa pela oitiva participação ativa da sociedade. Elas vão escolher o local, a forma de construção, as relações de vizinhança, tudo isso. Então, apenas para citar um exemplo da participação efetiva da sociedade no cumprimento do acordo, a construção da Nova Bento, o local da construção da Nova Bento Rodrigues foi escolhida por 223 de um total de 226 famílias. Então, quase 100% das famílias optou por uma determinada localidade. E o projeto urbanístico aprovado para a construção foi aprovado por 100% dos envolvidos.
Isso mostra que há participação ativa na sociedade, não apenas na fiscalização e no acompanhamento, mas no direcionamento do cumprimento do acordo. Isso é o mais importante e esse foi o nosso objetivo, garantir a centralidade do cidadão. As pessoas que ficaram sem casa de um dia para o outro, de uma hora para outra, como é que elas estão sendo socorridas concretamente por meio desse acordo? Elas recebem um dinheiro mensal? Imediatamente, quando teve um acordo, uma exigência nossa para que começasse a conversar que essas pessoas fossem alojadas. Sim. Tinha hotel, casa alugada, todos os mecanismos. Ou seja, nós não começaríamos a conversar sem um atendimento emergencial a essa pessoa. Isso foi feito de forma... em dias. Foi feito. Você fala assim, é o ideal? É claro que não. Ninguém vai gostar de ficar num hotel. Ele não tem nada com isso. O acidente ou a tragédia causada pela empresa que levou a casa dele, ele não tinha que se submeter a nada nem achar nada razoável. Mas é lógico, era o que era possível ser feito naquele momento. Não pode fazer desacontecer o que já aconteceu. Exatamente. No máximo consertar e as feridas existem. A gente consegue ajudar, melhorar, criar soluções que ajudem e tal, mas não consegue reparar integralmente, retornar ao status quo, né? E isso foi feito imediatamente em dias. E uma discussão dessa de onde assentar a nova comunidade com várias famílias não é uma discussão simples, Claro. não. Agora, não pode deixar desamparada. Além da moradia imediata, houve o pagamento do auxílio financeiro emergencial. Então, houve a distribuição por parte das empresas do cartão, onde as famílias recebiam esse cartão e conseguiam sacar um auxílio financeiro emergencial. Isso garante a subsistência, a continuidade da vida dessas famílias, até que se negociasse o valor completo da indenização e até que fossem restabelecidas as condições profissionais para a execução das atividades que elas desenvolviam anteriormente. Só uma última pergunta. A questão ambiental. Vocês confiam que o acordo que foi firmado vai conseguir reparar todo o dano que foi causado na área? Existem diversos problemas. Você sabe que o mais caro é o ambiental, né? Ele vai representar, e possivelmente, quase 90% de todo o gasto. Daí, uma crítica que recentemente fazíamos eu e Renato, uma cobrança, né, nem crítica que fazíamos, é que favorecessem o atendimento do social, porque esse sofre, grita, esse está com o problema na cara, e esse é o mais barato. Então, a empresa, mas surge um pescador que não era... Vençam isso, senão vai ter de aplicar multa. Porque isso é o mais barato, o ambiental é o mais caro. E uma série de obras e de ações não são possíveis. Retirar, por exemplo, escavar o leito do rio, destruindo completamente... Piora o cenário. Em várias situações, não é possível reparar. Em vários trechos, a lama já se sedimentou e já houve vegetação por cima e tirar tudo isso... Claro, já vai ser um novo desastre, né? É um novo desastre. Mas o objetivo, Silvio, é fazer com que o meio ambiente se torne melhor do que era antes. Havia desmatamento, havia degradação e tudo isso, mesmo anterior ao desastre, também vai ser objeto de recuperação. Se em um dos programas específicos houve um desmatamento por meio da lama de 2.000 hectares, além da recuperação dos 2.000 hectares, outros 40.000 hectares vão ser recuperados para compensar o desastre. Então, a ideia é que nós, com isso, com essas ações compensatórias, estimulemos a resiliência do meio ambiente para que ele se recupere da forma mais rápida e se torne, sem dúvida nenhuma, ainda melhor. As nascentes, né, recuperadas, o tratamento do esgoto, porque o esgoto é jogado sistematicamente no rio, né? Então, teria de melhorar essas condições. Então, se muita coisa não consegue ser reposta como estava, outras, para melhorar o cenário visto com o ponto de vista arquimediano, visto de cima como um todo, são tomadas para que melhore, para que o resultado final fique melhor. Doutor Onofre, doutor Renato, muito obrigado pela presença no programa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Um prazer sempre. Obrigado. Bom, se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só visitar a nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV.
ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítico ou sugestão, você pode telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.